Meu querido Eduardo Holmes, foi muito citado hoje aqui. Opa! Hoje foi Bem ou mal? mal. Super mais ou menos. O cara que produz humor. É. Produtor de humor. E aí a gente precisa saber, justamente na ótica do produtor de humor, como é que é essa função, meu irmão. Preciso saber disso. Assim, dedicação, trabalho, né? E acreditar, fazer rir é muito sério, né? Muito sério. Muito sério fazer rir. As pessoas que fazem humor, elas têm um QI acima da média. Então, que nem diz o grande Ari Toledo, né? Rir até fazer chorar até um legume faz, né? Agora fazer rir o caldo é mais embaixo. Cebola, né? A cebola, a dita cebola. E produzir humor é muito prazeroso, é muito bom pegar é que nem um diamante, a pessoa nasce com o dom, mas não sabe que tem o dom. Sim. Então, quando tu vê alguma coisa assim, quando tu capta no ar, quando várias pessoas te mandam, por exemplo, teve um humorista chamado Badim, muito bom por sinal, que num dia do horário de verão eu recebi 52, duas pessoas me mandaram por WhatsApp, olha isso aqui do horário de verão desse cara. E, poxa, eu estava um tempão sem produzir humor, né, porque dirigi, produzi o Renato Pereira, produzi o Paulinho Micharia, produzi o André Damasceno, né, dirigi, produzi e criei o primeiro As Damas, né, o 1 e o 2. Né, Espetáculo de comédia. De comédia, de muito sucesso aqui assim. Um dos 10 espetáculos de mais sucesso na história do Rio Grande do Sul de humor. E também produziu Os Fulanos, né, do amigo. Baita espetáculo. Da falecida dupla Os Fulanos. Sempre lembrado. Aqui jazz. Aqui jazz. Então, jazz, não música, né? Humor, fazer graça. Cemitério mesmo. Então, tu começa assim, recebendo a informação. E dessa informação, tu vê se a pessoa realmente tem algum talento. Sim. E para agradar 50 pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes, de públicos diferentes, o cara é bom. E aí, no caso, você teve um termômetro, digamos assim. Num dia só receber mais de 50 Sim. Notificações. Notificações do cara, videozinhos do cara no WhatsApp, eu achei, opa, aqui tem alguma Mas coisa. Quando isso faz tempo? Faz uns 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Mas tu já produziu humor, já faz muito mais tempo. Não, 36 anos produzo irmão. Aliás, eu comecei, a primeira pessoa que acreditou em mim como produtor de espetáculos foi o Renato Pereira. Que eu produzi Renato Pereira e a Careca Financeira. Depois dirigi e produzi a Careca Financeira 2. Aí produzi Renato Pereira Presidente. Renato Pereira, produzi e dirigi, né? Renato Pereira Presidente e Renato Pereira A Grande Gargalhada, que foi o último espetáculo, que comemorou os 50 anos dele, né? Sim. E é maravilhoso trabalho. 50 anos de idade. 50 anos de carreira. De carreira, né? Inclusive demos uma placa durante um espetáculo do Primeiras Damas lá, alusiva aos 50 anos de carreira do Renato Pereira. Então, assim, é uma delícia produzir humor, né? Eu venho dessa praia porque eu era palhaço, né? Fiz palhaço, continuo, né? Continua sendo. Continuo sendo. E iniciei como palhaço pimpão, auxiliava também na televisão, tampinha. Não, eu comecei com 14 anos na turma do Pirulito e fui até os 18 anos ali brincando de ser palhaço e gostei da ideia e fiz muitos shows de palhaço. Tinha um espetáculo chamado Ciranda Cirandinha, dirigido pelo tio Paulo Inocente, que é um folclorista, e tinha o Festa do Pimpão. Ciranda Cirandinha era quando eu ia fazer pré-colégios, para produzir, dirigir e atuava. Tudo aqui no Rio Grande do Sul? Tudo no Rio Grande do Sul. Né? E o Ciranda Cirandinha tinha brincadeiras do folclore brasileiro, mexicano, italiano e americano. Cara, me diz uma coisa assim, mas a questão da produção, aí você viu que havia uma lacuna, uma necessidade de poder levar os espetáculos? Sim, mas tu viajou o Brasil inteiro, né? Tu sabe a carência que o Brasil tem de produtores. Isso. Né?
Gente que se diz produtor tem 500. Produtores realmente no Brasil tem... Tem razão. Tu conta nos dedos de 2 mãos, né? Olha lá que falta dedo. Então, assim, sobra dedo. a saudosa Marli Marley, ela disse que tinham 12 produtores no Brasil. Né? 12 que eram de fé, que ela pegava e ligava e o cara estava pronto para trabalhar e pronto para... do Ari Toledo, falecida. Falecida, né? E ela... E empresariava ele também. Empresariava ele também. Então, o que acontece? Nessa demanda de falta de produtores, né, eu tive que descer do palco e entrar nos bastidores, né? Sim. E começar a trabalhar com produção de espetáculos para que o artista fosse melhor trabalhado. Né? O artista tivesse a segurança de poder subir no palco, como tu mesmo já experimentou, tu só teve que subir no palco e fazer o teu ofício. O resto tudo tinha na mão. Já estava pronto. E infelizmente receber um artista é como tu convidar a pessoa para ir na tua casa, tu tem que receber extremamente bem. Né? A pessoa recebe uma ligação, olha, eu quero trazer tu para cá, quero fazer... Então tu tem que fazer bem feito a coisa, não adianta tu pegar e trazer e largar Deus dará. Sim, né? Fica refém. Muitas vezes o evento não dá certo. Por quê? Porque não deu público, porque o artista não está tão em voga, porque errei no meu feeling. A questão da data também, do local, essas coisas. Quando é para dar certo, tu sabe dar certo em qualquer circunstância. Inclusive segunda-feira caindo chuva de canivete. Né? Agora, quando não é para dar certo, não dá certo mesmo. E mesmo assim, tu tem que manter o padrão. Por quê? O hotel, tanto faz para uma Fernanda Montenegro ou para o Zé das Couves, tem que ser um padrão, tem que ter um padrão legal. Eu não vou tirar o cara do conforto da casa dele para dar menos que o conforto da casa dele. Eu não vou tirar o cara da casa dele para dar uma comida não tão legal quanto o que ele tem em casa. Né? Eu acho que as pessoas merecem esse carinho. É carinho, é mais carinho. Né? Uma vez o Ari Fontoura chegou para mim, ele estava fazendo aquela comédia Corra que Papai Vem Aí. Né, ele disse, Pocão, tu é um produtor das antigas, né? Por quê? Porque, eu estou fazendo teatros lotados com ele. Custa, ele pediu um vinho, 2 garrafas de vinho, de um bom vinho, chegou na hora de pagar a conta, porque nós temos um código fazendo produção que bebida alcoólica, quem pede paga, né? Mas custa 1 ou 2 garrafas de vinho para um cara tão querido e o que a gente aprende muitas vezes com uma pessoa com tanta estrada é muito mais legal do que o que a gente pode ensinar para ele. Sim, mais valioso do que a despesa de 2 vinhos. Então eu estou pagando para um amigo, né? Sim. A gente, tu sabe como é o tratamento meu, é família, é amizade. Eu me tornei teu amigo. Sim. Né? Nos tornamos amigos por você produzir o trabalho que a gente fazia. Sim, e acreditei no trabalho, e acredito no trabalho. O bom trabalho a gente tem que acreditar. E o primeiro fundamento de um produtor, seja de humor, de música, de qualquer coisa que seja, é acreditar no que vai fazer, porque se tu que está aí não acreditar, menos ainda o público. Pois é, porque é uma questão de sinergia, né? Tem que gostar de fazer. E tem aqueles que fazem só pelo dinheiro, né, cara? Aí é mercenário, aí não tem vida curta. Tem vida curta. Graças ao bom Deus. Sim, sim, sim. Eu acho que a falsidade no humor, a falsidade na arte, ela tem a falta de qualidade tem vida curta. Porque quem define se o cara vai voltar na cidade é quem foi assistir. Ou seja, se o cara não tiver humildade de receber o público, de conversar, de tirar uma foto, de dar um autógrafo, né, o que vai ser dele na próxima vez que voltar? Talvez não volte. Não, ninguém vai querer falar com o cara. Se o cara não atender, não tiver respeito, não tiver um sorriso, o cara trabalha com humor. Né? Certa vez eu estava com o Ari Toledo, e bem na época do Orkut, né? Então lançava uma piada no Orkut, que nem agora. Sim. Não lança uma piada no Face, lança uma piada no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, todo mundo espalha. Tu imagina essa piada chega com o Ari Toledo numa cidade e diversas pessoas vêm contar para ele a mesma piada. E aí eu cheguei para ele, na época do Orkut, né? Cheguei para ele, mas Ari, cara, eu vejo, tô rindo todas, e ele é tão sincero, ele é o maior ouvidor de piadas, além de ser o maior colecionador de piadas do mundo. Sim. E eu chego no Ari, me diz uma coisa, ele, o que, Bocão? Como é que tu consegue rir? O cara tá contando a mesma piada que tu já ouviu 15 vezes hoje. Não, Bocão,
é que tu não entendeu. Eu ouço a piada e eu dou risada do jeito que o cara conta. Eu não presto mais atenção na piada, eu presto atenção no jeito que o cara conta. Eu disse, puta que pariu, que filha da puta. É um outro olhar. E aí então o que acontece? Por isso ele é o maior colecionador de piadas, porque todo mundo entrega piada de mão beijada para ele. Sim. E além de criar piada, né? De ser um grande criador de piada, ele me ensinou a vislumbrar, a ver piada. Tu anda comigo, tu sabe que por muitas vezes eu vejo uma situação, eu deixo passar, e depois se coloca aquela situação num assunto seguinte. Aí a pessoa volta, um outro contexto. é a ida e volta, né? É tipo o buffet, dá a volta no buffet que se chama isso. Sim. Né? O termo técnico, né? Eu dou a volta no buffet. Aí eu me esqueci de colocar o bife, aí eu coloco o bife por final. Mas olha só, tu também dirige, né? A questão Sim. da direção do humor. Aí tem a visão dessa coisa. Demorei até a começar a dirigir, né? Porque eu queria ter certeza de fazer bem feito, né? Sim. E aí os resultados, eles se mostraram, né? Tivemos o Primeiras Damas, que foi um maior sucesso aqui. Sim, o Badinho, o Colono, que também explodiu. Me diz uma coisa, eu questionei para o Mixaria e também para o Renato Pereira a questão do humor do Rio Grande do Sul não evadir as fronteiras. Isso acontece, né? Acontece muito. E muito pelo por vocabulário mesmo? Não é pelo vocabulário, porque hoje, que nem o Mixaria, ele tem um humor do capial, um humor ingênuo, um humor tipo... Do caipira, né? Do caipira. Eu acho ele muito parecido com o Mazzaropi. Ele é um ator. Sim. Ele não é um humorista, ele é um ator, porque quando o Mixaria está apresentando um espetáculo, ele faz com que as pessoas vejam, né, quem está contracenando com ele, mesmo que não esteja ali. Eles visualizam o tio Juca, eles visualizam a Magra, que é a mulher dele, né? Ele faz as pessoas entrar no imaginário, né? E é muito legal, porque que cenário o Mixaria tem? Nenhum, nada. Sim, é só ele. É só puramente o talento dele. É o stand-up de personagem? É, né? Não, o Mixaria não. O Mixaria é um grande humorista, um grande ator. Stand-up de personagens era o Primeiras Damas, né? E eu sempre digo, a definição exata do Primeiras Damas, na minha opinião, é um espetáculo de rock and roll de humor. Porque ele era muito up, né? Tu assististe. Sim, chega 15 minutos, pau. 15 minutos, pau. Um ritmo. Uma levada, um ritmo bem forte. Mais acelerado, né? Muito acelerado, e o pessoal ganhava, não era risada, era gargalhada, né? Isso tanto na montagem, a primeira, quanto na segunda montagem. E isso aí foi a criação tua, né? Sim. Cara, e aí... A ideia, concepção e criação minha... E o texto também? Texto criação coletiva, muita coisa se viu junto, inclusive no 2 o Renato Pereira fez todo o texto e nós modificamos do avesso, né? Conforme tu estreia, tu sabe, tu estreia um espetáculo, logo depois de estrear o espetáculo, tu vai mudando, lapidando, é uma joia, é um diamante, que tu vai mudando o que mais, eu dou direção de plateia, eu não dou direção da pessoa que acha que entende muito, porque quem acha que entende muito, na realidade está na beira do fim e não entende nada. Então eu dou direção de plateia, o que a plateia está gostando, o que a pessoa, o que eles querem ver. Dê a César o que é de César, isso é o principal no teatro, né? E me diz uma coisa, como é que tu escolhe, cara? Assim, eu quero trabalhar com esse humorista ou com aquele ali, porque é o que te faz mais rir, não necessariamente é o que lota a casa. Como é que é o esquema? Assim, são muitas coisas, né? Primeiro, eu procuro descobrir quem é a pessoa, para começar. Porque não adianta tu sair para uma turnê que nem quando eu era mais jovem, hoje eu estou com 16 anos. Sim. Quando eu era mais jovem ainda, o que eu fazia? Os 16 anos é proposital, é idade mental, tá? Não a carcaça, né? 16 mil. 52, né? Então, tu viaja, vira uma família. Sim. E virando uma família não pode haver briga, né? Não pode haver desconfiança, porque se não confiar no meu trabalho, né, eu não preciso que trabalhe comigo. Hoje eu me dou ao luxo de escolher com quem eu quero trabalhar, né?
Isso eu já faço há mais de 15 anos. Eu escolho com quem eu quero trabalhar. Eu não trabalhar, fulano, isso, aquilo. Não, eu deixo aqui no meu tempo, né? Por exemplo, o cara, assim, você escolheu aí, tu não conhece o cara ainda, mas aí tu escolheu a figura, pô, fulano de tal. Aí chega ali, aí a tua energia não bate com a do cara. Nunca mais trabalho. Mas é Faço o que eu combinei, tudo absolutamente como eu faria para qualquer pessoa, mas nunca mais trabalho. Sim. E já aconteceu várias vezes, seja com humor ou seja com música. Sim, pouquíssimas, digamos que 3% de 36 anos de carreira com mais de 10 mil apresentações. E nesse tempo todo, assim, ó, da tua atuação enquanto produtor, basicamente humor ou tu teve drama também? Tudo. O humor é um drama, né? Okay, o humor, ele vem da tragicomédia, né? É grego, né? Sim. Ele vem o cara tropeçou ali assim, o pessoal começou a rir. O humor vem do tiro no pé, o alto flagelo, né? Então, bem, mas o que eu quero te dizer que é teatrão teatro dramático. Também fiz. Fiz Maria della Costa, Maria Castelli, Paulo Otran. Mas isso parou de vender? Não, nunca parou. Não. O grande teatro vende. O bom teatro vende. Estão indo para ver? Sim, se não tiver pandemia, vão em qualquer lugar. Tudo bem, esquece a pandemia. Mas eu que me refiro assim no geral, porque eu tive a sensação de que parece que as pessoas não estão querendo ver mais drama, né? Não, assim, depende do estado do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, as pessoas vão pela qualidade do trabalho, eles se informam, elas procuram se informar quem que é o ator, se o ator é bom. Ser global, por exemplo? Não aqui no Rio Grande. Aqui no Rio Grande não. Isso não acontece mais, felizmente. Porque antes existia aquelas peças caça-níqueis, né? Fez uma sucessão na televisão, vem e apresenta merda aqui. Não, o pessoal no Rio Grande do Sul não aceita isso. E isso é uma coisa que a mim muito me orgulha. Claro. Porque o Estado sabe disseminar o joio do trigo. Né? Porque é o bonitinho da televisão, não sei o que, aí tá... Não acontece. Sucesso na novela não quer dizer que vai fazer sucesso. Não, aqui no Rio Grande não, vai fazer sucesso. Tanto é que nós temos peças de teatro infantil e peças de teatro adulto que lotam os teatros há anos no Rio Grande do Sul e a pessoa não está na televisão, não está em YouTube, não está em lugar nenhum, lota porque qualidade. As pessoas querem ver um bom texto, uma boa obra, uma boa cenografia, uma boa maquiagem, um bom figurino, uma boa trilha, uma boa luz, num bom teatro. Aí conta também da divulgação que tu vai fazer. Um espetáculo para dar certo, ele tem que ter um bom preço de ingresso, um bom teatro, um bom espetáculo, uma boa divulgação e ter empatia com o público. E o que seria esse bom preço? O preço que vale o espetáculo. A pessoa tem que pegar o ingresso quando sair do teatro e dizer, nossa, paguei barato para assistir. Tá, mas como é que tu chega a esse denominador? A gente tem que levantar os custos, né? Sim. Todos os custos que vão dar no espetáculo e praticar que 50% da casa, a 40% da casa paguem todas as contas. Todas as contas. O resto vem a ser lucro. Né? Ultimamente no Brasil 1/3 já tem que pagar a conta, porque senão... Porque o público está diminuindo ano a ano, né? E esperamos que com essa pandemia não diminua o público e sim aumente, que as pessoas deem o real valor à arte no Brasil, né? E tu acha que agora, em função dessa coisa pandêmica, tu acha que isso vai passar e as casas vão voltar? Ou isso vai ser uma pedra no caminho, aí, um tropeço? Não, eu acho que tem duas situações com relação à pandemia. Primeiro, as pessoas que não faziam direito ou tinham dúvida ou que não trabalhavam legal na área de produção, estou dizendo, vão procurar outra coisa para fazer. As pessoas que acreditam, que gostam, que amam e que fazem direito vão continuar. Então, ou seja, vai muito melhorar para a minha classe, com certeza. E tu acha que o público não vai ficar cestroso? Talvez num primeiro momento sim, né? Não, no começo da pandemia, veja bem, eu achava que ia abrir as portas de casa e as pessoas iam correr para o teatro com aquela ânsia de, poxa, vou ter vida social novamente. Sim. Passou-se o tempo
abre e fecha. Eu chamo do ciclo, desculpe o termo, punheta. Né? Eles ficam, os políticos e muitas pessoas da ciência e da medicina ficam tendo opiniões e voltando atrás, tendo opiniões e voltando atrás. Né? O vírus obedece a um canetaço do político. O vírus é um decreto. Até aí eu não sei, existe o vírus, existe a doença, mas também existe a incompetência, com letras maiúsculas e garrafais, de quem administra a saúde no Brasil. E quem administra a saúde no Brasil? Os políticos, porque eles que destinam a verba, ou melhor, eram para destinar as verbas e não destinam as verbas. Sim. E por isso entrou uma pandemia, né? E não se tinha leitos, não se tinha hospitais, desde que eu me conheço por gente, desde os meus 12 anos de idade, que eu escuto que nunca tem leito suficiente em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, do Brasil, pessoas morrendo em corredor, né? Da minha cidade, que é Novo Hamburgo, e sempre houve lotação, superlotação, sempre houve. É só pegar os jornais no mês de junho, julho e agosto, tu vai ver isso em qualquer época do... Claro. Mas existe, sim, uma incompetência muito grande. Não aumentou uma cama, né? Uma maca de... Não, aumentou. Aumentaram 15%, 20%, 30%. Mas a população aumentou mais. Muito mais. Desde quando não é feita uma reforma que, na maioria dos hospitais, as pequenas cidades ficam mandando pessoas para as grandes cidades, onde tem um melhor aporte financeiro, sendo que eles têm verba para a saúde? Sim. Deveriam, sim, se juntar e criar hospitais. No final das contas, existe uma falta de hospitais, existe uma falta de UTIs, existe uma falta de leitos muito grande no Brasil inteiro. Mas há anos, não é agora? Não é por causa da pandemia. Não é por causa da pandemia. A pandemia é um atestado de incompetência das pessoas que fazem a política no Brasil. Aí fecham tudo, eu acho engraçado que aí fecham tudo. Mas diminui o horário de banco, aí todo mundo tem que ir naquele mesmo horário. Não, diminui o número de ônibus de transporte público, aí todo mundo vai nos ônibus lotados e do metrô lotado. Vou te pedir uma coisa, pô, nós estamos falando de humor, não de humor negro. De humor afrodescendente. Humor afrodescendente, humor negro. A gente fala, não, mas é isso aí é o que eu estou colocando. As variáveis de humor são muito grandes, né? Isso é uma coisa legal do pessoal saber. O que acontece é que isso veio prejudicar o nosso trabalho, né? A gente não pode mais representar, não tem. Entro nas igrejas, o vírus... Tu está no Rio de Janeiro e tu sabes que o governador baixou um decreto, né? Que quem fizer espetáculo está infringindo o artigo tal, lei tal, número tal, que pode ser processado criminalmente. Ou seja, além de nos cercearem o direito de trabalhar, estamos sendo marginalizados. Né? Posso ser preso, né? Por querer trabalhar e levar uma coisa muito essencial, que é o humor, que é a graça, que é a alegria às pessoas. Eu sempre digo e sempre falei em todas as entrevistas que eu dei falando sobre humor, que o humor, que nem diz o Ari Toledo, é o açúcar da vida. Né? Então o que acontece é o seguinte, tu levando nada contra o psicólogo, contra o médico da cabeça, mas a pessoa que vai num espetáculo de humor paga 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 200 reais, dependendo da atração que for, e ri no mínimo durante 1h30. Isso faz um bem à saúde enorme. Isso evita que muitas pessoas tenham que ir a um terapeuta. Que adoeçam. Que custa 300 reais a consulta, 360, 400 reais, dependendo um bom terapeuta. Sim. Né? E um psicólogo. E aí tu com 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 reais... Metade do preço. Tu te diverte. E tu traz alegria, e tu leva alegria para outras pessoas, porque assim, quantas vezes eu me peguei assistindo um espetáculo de humor e no domingo fazendo churrasquinho com a família, que é sagrado, tu sabe disso, sim, né? Até no sábado ou na segunda-feira, que o domingo que domingo de produtor é segunda-feira, né? Né? Fazendo churrasquinho e tu vai contar aquela piada, se tu achar ela legal, né? Sim. Né? Então, e aí, outras pessoas vão rir. Né? E aí outra coisa, que assim, esse palco aqui, nós estamos no Circo Teatro Teleco, esse palco aqui é sagrado,
porque assim como eu, muitas outras pessoas muito importantes no Brasil começaram aqui a sua trajetória. A graça de ter a casa aberta para nós fazer essa entrevista. Sim, não, mas aqui é maravilhoso, aqui eu me sinto em casa, porque eu tinha 12 anos e eu estava verandeando em Garopaba com meu pai, minha mãe e minha família, e o primeiro espetáculo que eu assisti de teatro foi no Teatro de Zinco. Teatro de lata. De lata, né? Nós chamamos de Zinco, né? Aqui nesse palco do Teatro Teleco. E foi dali que eu quis começar a fazer espetáculos. Foi ali que eu vi uma coisa maravilhosa, que é o riso, que é a plateia, que é a sinergia deles com o público. Era fã do Teleco, assisti muitas vezes, é fã do Teteco, um pouquinho menos, né? Porque ele é mais baixinho, né? E também quem pisou nesse palco sabe o quanto ele é importante para o Rio Grande do Sul, né? E importante para manter viva a cultura no estado. E essa cultura é muito importante, o teatro Mambembe, o circo teatro. Cara, quando tu vai produzir, qual é o que tu acha assim, a maior dificuldade para produzir um espetáculo de humor? É os agentes de cultura que são nomeados pela uma política, né? Tu sabe que a última secretaria a ser destinada é a da cultura, e ela é usada como moeda de troca, e sempre dão para um partido nanico. E esse partido nanico, ele não tem representatividade nenhuma. Então o que acontece? A maior dificuldade é que põem pessoas que nunca pisaram no teatro para administrar a cultura. Isso é um absurdo, isso é uma aberração que fazem com a cultura, né? O cara nunca entrou no teatro, nunca assistiu e vai lá dirigir. Não, vai administrar um teatro, vai administrar uma portaria, vai administrar uma bilheteria, vai fazer um negócio. O cara não entende. É a mesma coisa que botar um açougueiro na medicina. Um açougueiro mesmo, né? Vai botar um cara de matemática não existe isso, cara. E essa é a maior dificuldade, botar pessoas que não entendem, não saibam. Toda vida que troca de gestão, eu fico, meu Deus do céu. Quando eu tenho que trabalhar em teatro público, eu digo, pai do céu, ponha alguém que seja da área da música, do humor, do balé, do movimento coral, qualquer pessoa que seja da área, que vai ter o mínimo de sensibilidade para lidar com uma coisa tão legal que é a cultura. Acho que é melhor fazer nas casas particulares? Toda a vida, não tenho dúvida. Primeiro, pelo fator de estrutura, segundo, pelo conforto, terceiro, pela organização e quarto, por não ter que dar desculpa o termo, uma caralhada de ingresso para quem não vai fazer lobby com o teu ingresso. O ingresso é sagrado, é nosso ganha-pão. Ah, eu sou teu amigo, me dá um ingresso. Não, tu é meu amigo, tu vai pagar para assistir o espetáculo, porque o artista não trabalha de graça, o som e a luz não é de graça, a mídia não é de graça, a hospedagem não é de graça, a alimentação não é de graça, o ingresso não é de graça, a etiqueteira não é de graça, os juros do cartão de crédito não é de graça. Então assim, eu sou teu amigo, então vai lá e compra o ingresso. Eu sou partidário desse tipo de coisa, e principalmente quando voltar a funcionar os teatros, é muito importante que as pessoas, que os artistas se conscientizem de que não vai ser mais a mesma coisa, que tem que ser um ingresso mais acessível, que o povo possa vir e assistir, voltar, saber onde é o endereço do teatro e poder ganhar dinheiro. Sim. E vão pagar menos, o artista vai ter que comprar menos, a água mineral vendida aí vai ter que custar menos, o churrasquinho, tudo vai ter que ser um preço mais acessível, para as pessoas poderem voltar a se divertirem. Sim. Isso é fundamental para o ser humano, é uma das coisas mais fundamentais, que nem eu disse antes, que rir é o açúcar da vida. Isso é uma frase do Ari Toledo, e aí eu completei para ele botar no próximo livro dele, se rir é o açúcar da vida, todo diabético mal-humorado. Então, pessoal, vamos dar risada, vamos se divertir, vamos levar a vida numa boa, vamos acreditar que no Brasil e nos brasileiros, porque em político nenhum eu acredito. Porque agora as pessoas devem, para isso, né, ter seus políticos de estimação e ficam defendendo posições e tal, e viraram... Então eu vou te contar uma piada de político, diz que chegou no Senado um político novo, o seu Gumercindo, e aí chegou ele, né, no Senado, e todo mundo chega, cuida com o seu Gumercindo, político, o senador Gumercindo, tá, beleza.
Aí chegou um outro cara, cuida com o senador Gumercindo, Aí chegou um terceiro, cuida com o senador Gumercindo, mas por que cuidar do senador Gumercindo? Porque ele é honesto. Não dá, né? Um país onde a piada vira, a política vira piada, e é uma concorrência desleal, né? Sim. Se tu for numa sessão de Câmara de Vereadores, de Câmara de Deputados Estaduais, de Câmara de Deputados Federais ou de Senado, é uma piada aquilo lá. Eles estão brincando com a nossa cara, né? Por favor. Pessoal, nós somos 97% da população brasileira. 3% mandam nesse país e 97% ficam que nem cachorrinho obedecendo. Por favor. Se o cavalo soubesse a força que tem, homem nenhum maltratava um cavalo. O detalhe é o seguinte, aqui nós somos um pouco preguiçosos, de uma certa forma, na questão de pensar. Fala por ti. Mas, nós elegemos esses malucos e reelegemos os caras. Não, a pessoa cai no erro de reeleger o sobrenome e aí não vai cuidar quem é a criatura. Isso aí vem, não pesquisa. Cara, as pessoas se detêm no executivo, no prefeito, no governador, no presidente. E não se dão de conta, porque quando vão votar para vereador, para deputado, senador, o cara pega o papelzinho que está no chão. Então quem jogou mais papel no chão é o cara que leva. Eu vou dizer, uma certa vez eu estava com um cara chamado Supla, ele ia dar uma entrevista e estava também com um outro carinha chamado Ari Toledo. Ele dá uma entrevista, estava na TV Com e tinha um político lá. E aí nós perguntamos, eu e o Ari perguntamos para o político qual dos cargos era o mais legal, mais gratificante para um político. Aí ele me respondeu, não vou dizer o nome do político, sim, óbvio, porque a cara de pau era sensacional. Ele disse que senador e deputado federal. Aí eu perguntei, mas por que, na minha santa ingenuidade? Porque está longe do problema. 4 meses antes das eleições, vota para o domicílio eleitoral, pede voto, ganha os votos e volta a ganhar o seu salário. E não tem problema algum. O problema é ser presidente da República que está no Senado. O problema é ser governador do estado que está na vitrine, presidente da República que está na vitrine. Pode cuidar, todo e qualquer humorista ficam reclamando e estão fazendo piada do Bolsonaro. Ora, mas faziam piada do Lula, faziam piada da Dilma, faziam piada do Temer, faziam piada do Fernando Henrique Cardoso, faziam piada, sempre fizeram piada de quem está no poder, porque o vice não interessa. O cara que perdeu a eleição não interessa, interessa sim quem está no poder. Aí é feita a piada, porque senão não tem graça. Só tem graça a piada se for fato conhecido, senão não tem graça. Piada interna não existe. Nem sabe o senador ou o deputado que votaram? Sim, que pegaram o papelzinho? Aí governador está na vitrine, prefeito está na vitrine e vereador está na porta das pessoas que vão pedir emprego, vão pedir isso, vão pedir aquilo. Então, ser vereador é ruim, ser prefeito é ruim, segundo esse político. Ser deputado estadual é ruim, ser governador é ruim, porque está sempre perto do problema. Agora, ser presidente é ruim, porque está na vitrine. Federal, ser senador é uma beleza. É beleza, porque está longe do problema. Ele me respondeu. E eu fiquei assim, E ele não deixa de ter razão, né? Sim. Ele foi inteligente na resposta. Ao mesmo tempo que ali foi uma grande decepção minha com a classe política. Aliás, todo dia tem motivo para a gente se decepcionar com políticos, seja com quais forem. E essa história de político de estimação é muito chato, porque um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, um cavalo, é muito mais gente fina. É muito mais gente, é muito mais educado, é muito mais querido, é muito mais amoroso. Um bichinho de estimação é tudo na vida. Claro, ele te faz chorar. E te faz rir, te dá muita alegria também. Te dá alegria. Ele jamais vai te trair a confiança. Exato, eis a questão. Essa é a questão, atrair a confiança. Então isso decepciona a todos. Vem cá, tu passou a trabalhar com musicais, né? Sim, grandes musicais. E aí por quê? Tu foi deixando o humor de lado? Não, na realidade eu fazia antes os grandes musicais como um desafio, né? Eu fiz o Pinóquio, The Broadway Musical, fiz Branca de Neve, fiz o Mágico de Oz, The Broadway Musical. Muito infantil não, family show. A família inteira. Nossa, tinha até cavalo em cena quando podia ter.
e fizemos muitos musicais. E aí o que acontece? Era 70, 60 pessoas viajando, o teatro, todos os teatros não mudam a capacidade, por ser ou não ser musical, ou tem estrutura de palco para fazer ou não tem, mas a capacidade dos teatros vai ser a mesma. Se tu fizer uma banda de música, se tu fizer um musical, se tu fizer um teatro, se tu fizer um espetáculo de humor, se tu fizer um stand-up comedy, vai ser a mesma. Né? Então, a receita no final que fica, estou fazendo um musical, é esse tamanhozinho. Ah, é caro o ingresso? É caro. Mas tu tem que pagar 70 pessoas para estarem trabalhando. É muita gente. Agora, tu pega um espetáculo de humor, é 4, 5 pessoas viajando, no máximo. Então, assim, as mesmas 1.000, 1.200, 800, 700 pessoas que cabem, e aí o teu lucro aumenta. Então, foi ao inverso, eu trabalhava com música, trabalhei com humor, trabalhei com musicais, voltei para o humor. Né? O que é legal, tem coisas legais para fazer, eu quero fazer. Eu gosto, me divirto. Paixão, né? Paixão, amor, paixão. Eu sou apaixonado pela minha arte. A arte de produzir. A arte de produzir. É uma coisa assim, está no meu sangue. O Damasceno disse que eu já produzia dentro da barriga da minha mãe. Né? E é uma verdade, eu sempre gostei disso. Panfletando, né, cara? Sim. Colocando cartaz num show do Engenheiros do Havaí. Ah, é? É. E aí, na época, o Remídio Klein, dono da Brindes Novo Hamburgo, eu morava, tinha um apartamento que era na frente do apartamento da irmã dele, ele perguntou se eu queria colocar 100 cartazes. Eu disse, coloco. Quanto é que eu vou ganhar? Tanto. Beleza, eu fui lá e coloquei os cartazes. Ele, bocão do céu, eu te dei só 100 cartazes, parece que tem 1.000 cartazes colocados, como é que tu fez? Simplesmente eu coloquei os 100 cartazes, coloquei bem colocado os 100 cartazes. Sim, foi estratégico. Sim. Dos lugares. Você estudou os lugares para colocar aqueles cartazes? Não estudei, eu fui pelo meu feeling. Mas desde o início... Em Novo Hamburgo tinha 6 padarias, as 6 padarias eu coloquei cartazes. Sim. Novo Hamburgo tinha 5 supermercados, os 5 supermercados eu coloquei os cartazes. Sim. Novo Hamburgo tinha 4 sorveterias, as 4 sorveterias eu coloquei cartazes. Tinha 6 postos de gasolina, 6 postos de gasolina eu coloquei os cartazes. Né? Eu fui, tinha 5, 6 fruteiras, nos 5, 6 fruteiras eu coloquei os cartazes. Ou seja, tinham que passar pelo menos 2 vezes por semana no lugar onde eu coloquei os cartazes. Então, assim que se faz. Restaurante, tinha 20 restaurantes. Os 20 restaurantes eu coloquei os cartazes. Tinha 6 bancos. Os 6 bancos eu coloquei os cartazes. Eu sempre falo para as pessoas, a inteligência, né? Eu não gosto de ter que falar muitas vezes, quem me conhece sabe, as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Eu falo 1, 2 vezes, a terceira vez não vou lá e faço. Sim. Ou seja, uma coisa que me deixa chateado é lidar com gente burra. Putz. Isso é eu tenho problema com isso também. Eu tenho uma coisa assim, deixa que eu faço. Eu prefiro fazer do que perder a razão, do que se incomodar. Então, eu gosto muito de fazer. E desde colocar cartazes até fazer uma iluminação, fazer uma sonorização, eu sei tudo na área de produção. Pode soar como soberba? Soa. Mas mas isso é uma realidade. Sim, eu tive que aprender, a grosso modo, a fazer tudo. Porque senão eu podia ficar empenhado na mão de... Sabe que um fio, para vocês entenderem, um fio pode acabar com o espetáculo. Uma dormida de sono, uma perda de cena pode acabar com o espetáculo. Então eu tenho que estar atento, sempre devo estar atento para solucionar problemas. Né? O artista não tem que ter problema quando ele está em cima do palco. Eu tenho que estar 1 hora na frente do artista para poder solucionar o problema e dar tranquilidade do artista fazer o ofício dele com primazia e agradar a plateia. É o básico do básico. Né? Eu estou aqui, o Teteco, o Renato, o Paulinho, nós estamos sempre à disposição da plateia. Motivo fundamental de nós existirmos, de nós coexistimos por causa deles. Então, respeito ao máximo a plateia. Então, assim, um espetáculo de qualidade, onde assim, o cara olhou o preço do ingresso, valeu aquilo que assistiu e pagaria mais. Sai satisfeito. Essa é a felicidade. Pisando em casca de ovo, que se diz, ou pisando nas nuvens. Né? Isso é muito importante. Agora nos resta o que fazer. Qual é o conselho para um novo produtor, um cara que vai começar por exemplo, esquecer da família. Como? Esquecer da família.
dedicação 26 horas por dia, antever a segurança, né? Antever a tragédia. Sim. Um fio desencapado pode causar um enorme problema. Sim, jambrão, lambão. Sim, não. Contratar quem tiver de melhor. Pesquisar preços, né? E estar preparado para ser o primeiro a chegar e o último a sair de um teatro. E quando toma prejuízo, cara? Paga-se as contas. Se não der o dinheiro para pagar? Não, o dinheiro vai dar sempre. O dinheiro sempre vai dar, porque eu não vou contratar um espetáculo sem ter todo o dinheiro para pagar o espetáculo. O que der na bilheteria daquele dia, eu estou buscando de volta parte do investimento já feito. Hoje, tu vai entender isso, hoje a maioria das tiqueteiras só te paga uma semana depois do espetáculo realizado, mas o artista recebe na assinatura do contrato um sinal para te poder botar nos sites, botar nas redes sociais, tu manda um sinal. 30 dias antes, ou 40 dias, ou um mês antes, ou 2 meses antes, tu manda mais parte, e antes do artista vir pro estado, tu completa uma semana, um mês antes. Depende da negociação que tu fizer, né? Raramente os artistas recebem depois do espetáculo, a não ser que eles estejam fazendo a bilheteria e cientes que tem uma tiqueteira, que hoje 95% dos ingressos são comprados via internet, ou seja, via tiqueteiras, via site de compra de ingressos, né? E então, o que acontece com isso? Tu tem que ter... Som e Luz recebe na hora, no dia. O teatro recebe, para te assinar o contrato, tu tem que pagar e poder botar no site do teatro, tu tem que pagar o teatro. Normalmente tu tem que pagar antes, a não ser que tu trabalhe há muitos anos com teatro, tu seja regular no teatro, tu traga sempre atrações, né? Avião, tu comprou passagem, quanto mais próximo do evento, mais caro fica, então quanto antes tu pagar, melhor. Carreta, a mesma coisa. Tudo tu tem que pagar antes. Então, isso... Mas esse dinheiro Eu já tenho caixa de outros lucros de outros espetáculos. Tem que desembolsar esse dinheiro. Infelizmente, com a pandemia, não tem mais. Mas a gente vai se ajudar bastante para todo mundo conseguir voltar gradativamente numa outra situação. Esse tempo todo de casas fechadas, você não tem como arrecadar. Sim. Porque você vai ter que desembolsar um dinheiro para contratar, você vai ter que desembolsar um dinheiro que de repente você não tem. Aí existe o tal do bom senso, né? Mas normalmente, via de regra, isso é uma exceção, espero que seja a última exceção desse século, né? Que eles não voltem com essa desculpa para fechar tudo, não tem o porquê de fechar tudo, não existe essa... Eu acho que ter competência de ter fechado 45 dias tudo, mas absolutamente tudo, ter um lockdown severo de 45 dias que não teria mais problema, e depois fechar as fronteiras, aeroportos e rodoviárias. Acabou, só entra se não tiver nada de doença. E teria barreiras barreiras sanitárias, teria que ter. Mas não fizeram isso, deu. Não adianta. Agora trancas de ferro em portas arrombadas, que chama aqui? Não existe, né? Casa sem tramela, qualquer ladrão entra. E o que acontece hoje é, para te fazer um evento, tu não pode contar com a bilheteria do evento, jamais. Desculpa o termo, quem contar com o ovo no cu da galinha, toma no cu, né? Sim. Então isso faz muitos anos que eu aprendi a questão dos apoiadores e patrocinadores é uma coisa muito trabalhosa, né? Hoje o espetáculo, ou ele dá ou ele não dá. Porque ir atrás de patrocínio já era difícil antes de uma pandemia, agora então é inimaginável, né? Porque tu fica dependendo, por exemplo, quanto custa botar um espetáculo, por exemplo, num teatro Fevalho? Um espetáculo de médio porte vai custar 100 mil reais. Um de grande porte vai custar de 200 a 300 mil reais. Aí as empresas querem patrocinar o espetáculo, né? Diz, eu te dou 5 mil, eu quero um camarote, quero isso, quero aquilo, fulano de tal apresenta. Tu vai entrar com 5 mil, eu vou pagar 95 mil e tu vai ser como apresenta? Obrigado, não preciso do teu 5 conto. Não quero o teu 5 conto, eu prefiro ir lá e bancar. E ainda fica demorando para dar a resposta. E essa demora em dar a resposta para esse patrocínio
Tempo da produção. Tempo da produção, tempo de venda de ingresso, tempo de como funciona para as pessoas, o convencimento das pessoas a irem ao teatro, né? Demanda um tempo. E não é 10 dias, 5 dias, uma semana, um mês, não. Tu primeiro informa que vai ter espetáculo. Depois tu entra com o grosso da mídia, põe a venda de ingressos, começa a divulgar áudio, visual, jornal, rádio, cartazes, lambe-lambe, TV, o que der, redes sociais, que hoje é muito forte, e vai divulgando. Para ajudar quem está começando, novos diretores, para formar novos espetáculos, para haver uma renovação no cenário municipal, estadual e federal. Coisa que não acontece. Não adianta o cara, para que patrocinar um Wesley Safadão? Para que patrocinar uma Ivete Sangalo? Para que patrocinar um Chico Buarque? Para que patrocinar os... Não, mas não é, a lei não foi criada para dar status para empresa nenhuma. Para que patrocinar um Disney on Ice, que nem brasileiro é, cacete? Sim. A lei é lei de incentivo, lei nacional de incentivo à cultura, lei estadual de incentivo à cultura. E vão patrocinar Disney on Ice? Eu brigo contra isso. Eu acho isso muito errado. Vai nos Estados Unidos para levar um espetáculo daqui e ver se não tem que pagar 500 impostos para cada técnico que tu tem aqui hoje, num teatro, tu tem que pagar um técnico lá parado. De lá, e para não dar desemprego para técnicos, cenotécnicos de lá. E aqui não. Aqui eles fazem tudo ao contrário. De novo a política metendo a mão no mau sentido, acha que sabe fazer as coisas e faz as coisas erradas. Sim. Botam pessoas que não são capacitadas. Na realidade não é por mérito, não é por mérito que as pessoas... em tudo que é assim, ó, eu já tenho uma opinião formada, eu estou 52 anos na cara, e eu tenho uma opinião formada. Aonde um político meter a mão, estraga. Com certeza. Não, mas isso é fato, né? Isso é um fato, isso aí não adianta. A não ser que esse político seja... Vou citar um nome de um político aqui que é maravilhoso, que chama-se Issur Koch. Ele é professor e músico da noite. Ele sabe onde aperta o sapato. E ele está brigando por muitas pessoas da classe aonde aperta o sapato. Sim. Mas ele é entendedor da causa. Por quê? Porque eu vou espalhar na minha área de atuação. Eu não vou espalhar em outras áreas. Ali que se faz o crescimento. Então, ou seja, para fomentar a cultura, precisa se investir na cultura. Sim. Não se dá migalha. Né? Adianta ter uma Secretaria de Cultura, onde o orçamento da Secretaria de Cultura é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e ter 4 milhões de gasto com funcionário? Tu sabe que esse dinheiro de 4 milhões de gasto para funcionário é o orçamento da cultura. E aí o investimento numa feira do livro, o investimento num festival de teatro, o investimento numa festa típica. Aí eles estão botando que comida é cultura. É cultura. Mas entra numa outra área, turismo, né? Turismo gastronômico. Né? Então, assim, não dá, né? Tá esquisito, né, cara? É muito esquisito. Foi muito esclarecedor. E aí agora eu preciso que tu... faça as tuas colocações finais aí para quem está nos assistindo, né, que queira entrar nesse ramo da produção cultural. O que tem que ter? Boa vontade, esquecer um tempinho da família, dedicação. E ter vontade de tomar pancada? Ter lombo para apanhar? Muito lombo. Eu assim, ó, para te ter ideia, eu comecei a ver a cor do dinheiro 10 anos depois de começar a trabalhar com produção. Né? Ou seja, não é fácil fazer produção. Ser garganta, fala, não, vale para todo artista. O produtor que não, custa tanto, não, beleza, tá ótimo o teu cachê, não, quero tantas, não, tá ótimo, tantas. O cara que não questionar e não buscar o melhor para a produção, o melhor para sua, que dizer que está tudo certo, toma cuidado, né? Porque não existe nada fácil em produção. Não existe produção sem perrengue, sem problema, sem tirar noites de sono, mas quando tu tem a certeza de que tu está executando o teu melhor, tu está fazendo o teu melhor trabalho, tu encosta a cabeça no travesseiro e dorme. Né? E aquela velha coisa, né? 1 hora na frente de todo e qualquer artista, 1 hora na frente antes do público, né? Sempre tá na frente para não faltar nada
do que é necessário para um bom espetáculo acontecer. Pô. É sempre. Meu garoto! Meu pai. Cadê? Quem trancou aqui? Meu pai. Peraí, aqui, agora sim! É. Obrigado.